Olá pessoal, eu sou o professor de Geografia Cristiano Mariano, sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico. Hoje eu vou passar a aula 1 aqui para vocês, mas antes disso eu sempre indico um livro. Lá no GoMedia na escola eles distribuíram vários livros desse aqui, ó. É o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, uma adaptação em quadrinhos, muito interessante para o pessoal do Fundamental 2, né? Para começar já nas leituras dos clássicos. E o Cortiço é um livro muito interessante. E a adaptação está muito legal, muito bem feita. E sempre cai aí nos vestibulares, né? Por que ler o Cortiço hoje? Tem umas matérias no final aqui. Um making off aqui, né? Um bônus explicando mais sobre o livro. Introduzindo as crianças aí no mundo da leitura. Então hoje eu vou falar aqui, vou subir a tela. Agradecer a todos os amigos aí pela força, que sempre estão com o bicho. Adicionar o palco aqui. O slide feito aqui pelo governo, né, de São Paulo. As grandes navegações, a globalização e suas origens. O objetivo da aula é relacionar as grandes navegações ao início do processo de globalização, analisar os impactos das grandes navegações na integração mundial. Vamos para a próxima aqui, para começar. Aí tem uma imagem, né? Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Tá aí o link de onde tirou. As grandes navegações, o ponto de partida para a integração mundial. Vamos relembrar o que foram as grandes navegações e o papel europeu neste processo. Pense nas seguintes perguntas, discuta com seus colegas e responda em seu caderno. Qual é o objetivo dos portugueses e dos espanhóis ao navegarem para o desconhecido? O que eles desejavam e esperavam encontrar? De que forma essas expedições iniciaram um processo de conexão entre diferentes partes do mundo? Então, isso aqui chama Todo Mundo Escreve. Isso é para o jovem escrever, pensar, antes de começar a aula. E o foco aqui, ó. As grandes navegações e o capitalismo comercial. O capitalismo mercantil ou comercial é um sistema econômico que priorizou o comércio e as trocas entre continentes, impulsionando a expansão europeia. Então, as grandes navegações no início do século XV, aí, né, no século XV, deram início ao capitalismo mercantil ou comercial. Essas expedições europeias exploraram o Novo Mundo, estabelecendo rotas comerciais que conectaram continentes e transformaram as relações econômicas e culturais entre diferentes regiões do mundo. Aí dá aqui uma obra aqui, né? Uma imagem 2, a obra do artista canadense Rob Gonsalves. Simboliza as caravelas nas grandes navegações, estabelecendo pontes de conexão. Muito interessante essa imagem. Então você vê como se fosse uma ponte, mas são várias caravelas. Se você prestar bem atenção, são várias caravelas e a imagem forma uma ponte. Então essas caravelas foram a ponte de conexão entre diversos continentes aí. Porque antes das grandes navegações, o mundo mediterrâneo era o lugar conhecido, era o mundo conhecido. E com o fechamento do Mediterrâneo pelos turcos otomanos, Portugal e Espanha se lançaram aos oceanos, procurando novas rotas comerciais, novos lugares, um novo caminho para as Índias. E nesse ponto aqui, a América é descoberta, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. As grandes navegações e o comércio estabelecido com algumas nações possibilitaram o acesso à variabilidade de produtos,
Um dos principais exemplos dessa fase é a Rota da Seda. A Rota da Seda foi desenvolvida e consolidada ao longo dos anos e dos intercâmbios em diversas áreas, como religião, representantes governamentais, exércitos, exploradores. Então tá aqui, ó, para vocês verem aqui a Rota da Seda, né? Por onde que eles saíam lá da Índia e chegavam até Veneza, né? Você tem ali, ó, Benin, até Grande Zimbábue, aí você tem de Delhi até a África e Veneza lá ao final. Pequim, toda uma rota aí. O mercantilismo e seus impactos. O capitalismo mercantil tinha como base o mercantilismo, que promoveu a exploração colonial por metrópoles como Portugal e Espanha, gerando acumulação de riquezas para as potências europeias e moldando o mundo que conhecemos hoje. Essa acumulação inclui o lucro proveniente do trabalho de pessoas escravizadas em distintos lugares do mundo. Então aqui tem uma imagem aqui, né? Ó, imagem 4, o peso dos produtos, como os agrícolas na balança comercial. Inferior aos manufaturados, privilegiadas às metrópoles do comércio. Ainda hoje sentimos os efeitos desse balanço desfavorável entre metrópoles e colônias e os produtos comercializados. Então o cara tá ali, né, com um saco de produtos e o homem na balança colocando um chipzinho ali, né? O chip vale muito mais, né? Um produto manufaturado e o outro um produto agrícola. Você vê a balança desigual aí. As grandes navegações e o início da globalização. Qual foi o sistema econômico que incentivou o acúmulo de riquezas e o controle de comércio pelas potências europeias entre os séculos XV e XVIII? Então tá ali a perguntinha, que é para a galera pensar. Aí quem falou mercantilismo acertou. Foi o começo do capitalismo aí. As grandes navegações, globalização e a revolução industrial. Então aqui nós já temos a imagem 5, uma cidade na Grã-Bretanha, o início da revolução industrial. A Inglaterra, o primeiro país a desenvolver a industrialização, somente conseguiu esse feito devido ao acúmulo de capital e de exploração pelo mundo. Assim, no século XVIII, iniciou a primeira fase da Revolução Industrial. A industrialização mudou o transporte com meios locomotores movidos a vapor, com navios e trens. Além disso, milhares de trabalhadores se mudaram do campo para as cidades. Devido à mecanização das máquinas, essa transformação gerou impactos duradouros no mundo. E como a gente mora aqui em Pirituba, eu sempre falo para os alunos aqui da nossa ferrovia, né, que era São Paulo Railway, né, bancado pelos capitalistas britânicos. Ela levava o café de Jundiaí até o Porto de Santos e trazia os imigrantes de Santos para a capital de São Paulo na volta. E carvão mineral também. São Paulo usava muito carvão mineral, principalmente na produção do gás, que é o gás carburado, né, feito do carvão mineral. E a cidade era abastecida por esse gás natural aí. A cidade de São Paulo era pequena, né? Basicamente era aquela região central ali. E você tinha uma companhia de gás e a companhia de trem, que aliás foi o primeiro jogo de futebol do Brasil, a companhia de gás contra a companhia de trem. São Paulo Railway. Então vamos lá. A Divisão Internacional do Trabalho. Você tem a metrópole ali, o naviozinho, a expansão marítima, que leva produtos manufaturados, o dinheiro, o escravismo, né? Implanta o escravismo, levam os negros para as suas colônias, com a imigração forçada, escravizando as pessoas.
E, por outro lado, a colônia oferece os produtos, madeira, minérios, a cana-de-açúcar. Esse esquema aqui está bem legal. Os produtos manufaturados e volta os produtos aqui, ó, metais preciosos, produtos agrícolas e lucro de exploração do trabalho escravizado. Colônia de exploração, Brasil, e a metrópole portuguesa aqui. É um desequilíbrio econômico, possibilitou que metrópoles como a Inglaterra se industrializassem, utilizando os recursos coloniais para impulsionar a Revolução Industrial e expandir o seu domínio global. A Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, esta é a constante evolução. As metrópoles europeias exploraram intensamente suas colônias, extraindo riquezas, matérias-primas. Isso ampliou as desigualdades e consolidou a detenção dos poderes econômico e político pela metrópole, em detrimento das colônias. Há dois lados na divisão internacional do trabalho. Um em que alguns países especializam-se em ganhar, e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder, desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e ficaram os dentes na nossa garganta. Isso aí é do Galiano, né? Esse livro do Galiano, que eu já falei aqui no meu canal, As Veias Abertas da América Latina, e ele começa o livro falando nisso, né? Que uns especializaram em ganhar e outros se especializaram em perder. Então a Europa ganhava, explorando as colônias, e as colônias sempre perdendo. Então é um livro que sempre eu recomendo, um dos melhores livros que eu conheço. Deixo sempre ele ali em mãos. Ele ficava aqui antes, mas depois eu tirei. Coloquei uns outros aqui, porque o espaço está pequeno. Mas é um livro que eu sempre gosto de mencionar. As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. E tem gente ignorante, desculpa falar assim, que vem descer o pau no livro, mas primeiro leia o livro, que ele vai te ensinar muita coisa. Aliás, às vezes você nem vê que você mesmo é um explorado, né? Você acha que é um empreendedor, mas você é um explorado. A pessoa sabe com quem eu estou falando. Se acha o grande empresário, na verdade é um explorado. Então aqui mercantil, grandes navegações, industrial, revolução industrial, duas imagens aqui bem bacanas. Então as grandes navegações tiveram início, o modelo econômico adotado em muitos locais sofria mudanças. E a transição do feudalismo para o capitalismo, o acúmulo de capital permitiu que a tecnologia evoluísse a ponto de termos a revolução industrial, modificando modelos de trabalho, de habitação e outros. A globalização entrava em um período que não teria retrocesso em seu curso. Isso é o que eles falam, né? Vamos ver. Desigualdades no mundo. As desigualdades herdadas do período mercantilista e industrial ainda são visíveis e ampliaram na globalização. A imagem da Terra à noite revela concentração de desenvolvimento e de riqueza em regiões historicamente beneficiadas pela exploração colonial. Então, uma imagem à noite da Terra, né? Então, você tem as regiões aqui, ó, o Nordeste e Leste dos Estados Unidos, a Europa, o Norte aqui da Índia, aqui o Sudeste Asiático, onde está o Japão e China, e o Sudeste brasileiro aqui, ó, o Sul-Sudeste aqui, ó. E essa costa aqui da África aqui, ó, você pode ver que também tem um relativo desenvolvimento aqui. Na prática, como as grandes navegações influenciaram sua vida? Conforme vimos nessa aula, as grandes navegações influenciaram as formas de deslocamento de pessoas e de mercadorias, a maneira como fazemos diversos trabalhos, o acesso de tipos distintos de alimentos, de especiarias, outros fatores em nossas vidas. Pensando nisso,
Responda aí no seu caderno, né? Como as metrópoles, aqui já é a resposta. Como as metrópoles se beneficiaram do modelo mercantilista. As grandes navegações também deixaram marcas em locais colonizados. Cite um exemplo de como as colônias, como o Brasil, ainda hoje sofrem consequência desse período. Segundo autores diversos, a globalização teve seu início nas grandes navegações. Quais fatores evidenciam essa afirmação? Então, são 3 perguntinhas aqui. Como as metrópoles se beneficiaram do modelo mercantilista. As grandes navegações também deixaram marcas nos locais colonizados, como o nosso país aqui, o Brasil. E a globalização teve início nas grandes navegações. E quais fatores evidenciam isso? Essas são as 3 questões que os alunos têm que responder aí no caderno. Aqui está as respostas, né? Depois eu passo para eles. E ficamos por aqui, né? Aí tem exercício, isso aqui é na escola mesmo, aí eu trabalho com eles, né? Os exercícios, a bibliografia, ó, os mitos da globalização, Batista, é bem legal esse livro. As viagens de Marco Polo, as veias abertas da América Latina, o livro do Gorender, né? Excelente, Globalização, Tecnologia e Relação de Trabalho. E tem os infográficos, a gente tira. O Milton Santos, Natureza do Espaço, mas já é um livro mais complexo, é um pouco difícil esse livro. Mas por uma outra globalização do Milton é excelente, dá para ler, porque acho que dá para os alunos do ensino médio conseguir entender, e do 9º ano. Então são as coisas aí, né? Secretaria da Educação, isso aqui é um slide da Secretaria da Educação, eu estou usando aqui. Tá bom? O que mais aqui? Para os professores. E aí são exercícios e tal. Então a gente encerra aqui a bibliografia. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Eu li aqui os slides, né? Às vezes fica um pouco confuso. Mas esse é o caminho aí. Tá bom? Então um beijo no coração. E até mais aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de ler os livros. Vocês têm aí acesso, os alunos. Vocês que estão aqui, que não são alunos, que acompanham o Bicho Geográfico, vale a pena conhecer aí um pouco do capitalismo, né? Como que ele começou, né? O início e o mercantilismo, como os países europeus exploraram aqui as novas rotas comerciais e conectaram o mundo, fazendo a primeira globalização. Então a globalização não começa agora no século XX, ela começa lá quando os nossos grandes navegadores portugueses e espanhóis empossaram as terras da América, Ásia, África e conectaram o mundo inteiro. Aí não teve mais volta. Então um beijo no coração e até mais. Valeu!